Queridos, 9:2, vamos começar então com uma palavra de oração, amém? Vamos orar então. Deixa eu só acrescentar o pessoal aqui. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e nós te agradecemos por essa manhã, Senhor querido, porque as tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida, Pai. Senhor, nós queremos agora entregar, Senhor, derramar as nossas vidas diante do teu altar, Pai. Clamar para que neste dia, Senhor, tudo aquilo que possa estar nos perturbando, Senhor, nos impedindo de ver a tua glória, de ver a tua vontade na nossa vida, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós não aceitamos nada que não venha de ti sobre nós nesse dia e nessa manhã, ó Pai. Mas nós dizemos, ó Pai, com alegria no coração, que o teu Santo Espírito tem total liberdade para agir no nosso meio. Por isso, Senhor, trata conosco, fala conosco, Senhor, nos muda, nos transforma, dá-nos uma palavra especial, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra agora vai ser lida, vai ser estudada, e a tua palavra não volta vazia, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos para que nessa manhã o Senhor fale conosco. Em nome, para a glória de Jesus, oramos e já te agradecemos. Amém. Bom dia, queridos, para quem chegou agora. Nós vamos continuar, então, no tema, né, que nós estamos estudando sobre a aliança de Deus. Então, eu gostaria que vocês fossem comigo agora lá em Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Ok, irmãos? Nós vamos partir dali. Bom, só recapitulando então, nós estamos aqui finalizando a aliança de Deus com Jacó, né? Estamos vindo desde a criação, vocês sabem disso, eu estou passando as alianças, né? Então eu não estou me detendo muito a detalhes. Vimos então que por 20 anos Jacó serviu a Labão. E depois de 20 anos, está ali no capítulo 31, versículo 3, o que Deus fala para Jacó? Deus aparece para Jacó e fala: Jacó, saia das terras de Padã Arã, que é onde ele estava, né? E volte para Canaã, vá para Betel. Então Deus dá uma ordem, 20 anos depois, para que Jacó saia das terras de Labão e volte para Canaã. Agora sim estamos no capítulo 32, queridos. Muito bem, aqui nós temos um Jacó já praticamente aí muito transformado, né? Quebrantado, quebrado por Deus, né? Ao longo desses 20 anos, o que Deus fez com Jacó? Foi moldando, foi transformando o seu caráter, através de várias dificuldades pelas quais ele passou, crises, né? Falamos disso semana passada. Então, queridos, nós temos um Jacó já modificado, mas esse Jacó ainda precisa de mais mudanças. Ele ainda precisa de mais transformações, né? Assim como a nossa vida precisa de mais mudanças, não importa a idade que nós temos. Cada um aqui nessa sala tem uma idade. Mas Deus não acabou a obra. Deus ainda está o quê? Nos transformando, nos moldando. Deus ainda está usando de situações para que nós possamos o quê? Cada vez mais nos achegar a Ele, cada vez mais nos santificar, cada vez mais buscar a sua presença, né? E mais uma vez aqui, Jacó será tratado por Deus. Não dá para Jacó viver numa aliança com Deus, não dá. Se ele não tiver o quê? Seus pecados confessados e perdoados, né? E tinha algo aí que Jacó precisava fazer. Tinha um pecado que Jacó precisava confessar. Tinha algo que ele precisava o quê? Fazer um conserto. Com quem? Com Esaú. Então nós estamos no capítulo 32, a partir do versículo 3. Eu vou ler aqui do 3 ao 6. Certo, queridos? Vamos lá. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú. Ele já saiu de Padã Arã, tá? Ele está descendo em direção a Canaã. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto:
como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. O que acontece aqui, queridos? Aonde que está Esaú? Esaú está em Seir, está escrito lá no versículo 3, terra de Seir. Jacó está aproximadamente a uma distância de 250 quilômetros dele. Na verdade, aonde Jacó está já é próximo de Betel, ok? Onde ele tinha que ir, que Deus mandou ele ir para lá. Betel está a uma distância de 250 quilômetros de Seir, das terras de Edom. Então não tinha como Jacó se encontrar com Esaú. Mas o interessante é que Deus vai fazer esse encontro. Por quê? Porque Jacó manda os seus servos descerem lá nas terras de Seir. Enquanto os seus servos estão descendo lá, o que acontece? Eles dão de cara com Esaú já subindo. Porque de alguma maneira Esaú estava se aproximando de Betel. E isso faz com que os servos de Jacó voltem e avisem a ele, falam, Esaú está vindo no teu encontro, e ele não está vindo sozinho, está vindo com 400 homens. Então era um encontro que não tinha como evitar. Jacó não tinha como evitar esses encontros com Esaú. Sabe aquela situação que não tem como sair fora? Era o que estava acontecendo ali. Bom, queridos, nós vemos o seguinte: Jacó se reporta a Esaú com humildade. Ele fala ali no versículo 3, teu servo. Teu servo. Como se ele colocasse Esaú numa posição acima dele. Então ele já não tinha mais aquela arrogância de antes de se achar melhor do que Esaú, porque ele se achava melhor do que Esaú, né? Não, agora ele se coloca numa posição onde ele exalta. E ele pede para que Esaú exerça misericórdia sobre ele, a favor dele. No que lemos aqui dos versículos 3 a 6, né? Esaú, em vez de dar uma resposta para os servos de Jacó, ele não responde nada. Ele só avisa que ele está vindo ao encontro de Jacó com 400 homens. E o que acontece ali? Tanto os servos de Jacó como Jacó têm a seguinte ideia: Esaú é homem de guerra. Ele não é um pastor de ovelhas. Jacó é um pastor de ovelhas, queridos. Esaú é um homem de guerra. Se ele está vindo com 400 homens, ele está vindo para lutar contra Jacó. É isso que Jacó pensou na cabeça dele, né? Mas não era isso que Esaú estava indo fazer quando foi encontrar Jacó. Era outra coisa, que nós vamos ver depois, né? Bom, o que Jacó faz então? Com medo de Esaú, ele divide tudo que ele tem em bandos. E ele coloca vários bandos em vários lugares. E ele manda esses bandos caminhar de que maneira? Cada um num dia. Para separar tudo que ele tem. Os servos, os animais, os filhos, as mulheres. Porque ele tem medo de um encontro com todos juntos. E Esaú, com 400 homens, facilmente iria dar cabo de tudo que Jacó tem, né? Caminhando então agora para o versículo 9, nós estamos ainda no capítulo 32. Queridos, dos versículos 9 ao versículo 12, a gente vê Jacó fazendo algo aqui. Ele ora a Deus, mas ele ora baseado na aliança. Tá? Ele ora de acordo com a aliança que Deus fez com ele, com o seu pai Isaque e com o seu avô Abraão. Então nós podemos dizer aqui que Jacó está orando de acordo com a palavra que Deus deu para ele. Isso é algo que nós temos que aprender, queridos. Nós temos que orar pautados na palavra. Quando nós pegamos a palavra de Deus e oramos sobre o que está nela, é a palavra de Deus. Não tem como Deus não fazer, não permitir que a palavra de Deus se cumpra. Então, quantas vezes nós fazemos orações que não tem nada a ver com a palavra de Deus? Nós precisamos aprender a orar com a palavra. E foi isso que Jacó fez. Versículo 9. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste,
torna essa terra, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usados para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, e já agora sou 2 bandos. Aí ele diz assim no versículo 11, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Vocês estão vendo o que ele faz aqui, queridos? Primeiro ele começa, Deus de Abraão e de Isaque, ou seja, Deus da aliança. É assim que Jacó começa. Aí ele diz, eu sou miserável pecador. Ele se assume na condição diante de Deus de que ele é pecador. Essa tem que ser a nossa oração. Nós não somos nada, queridos. Nós somos miseráveis pecadores, que Deus, na sua infinita graça, salvou. É isso que nós somos, né? Aí ele fala, não sou digno da tua misericórdia. Ninguém é digno, na verdade, né? Mas ainda assim, Jacó fala para Deus, o Senhor tem sido fiel e misericordioso. Ou seja, o Senhor tem usado bondade para comigo sem eu merecer. E o Senhor tem sido fiel àquilo que o Senhor diz na tua aliança. É isso que Jacó está falando para Deus, né? Aí ele fala, livra-me. O que ele está dizendo para Deus? Senhor, o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu protetor. Isso faz parte dos termos da aliança. Tá? Foi isso que ele disse para Abraão. E por fim ele diz, pois o Senhor me disse, te abençoarei, te darei descendência e farei da tua descendência como o pó da terra. E assim, queridos, Jacó faz essa oração para Deus. E Deus ouve essa oração, né? Deus responde essa oração. Deus vai ali transformar essa situação. E nos versículos 13 e no versículo 21, nós vemos que Jacó envia presentes. Tá? Vou ler só o versículo 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. Queridos, esse presente aí é um tributo que ele oferece a Esaú. Naquela época, quando alguém, tá, o chefe de um clã, oferecia tamanho presente a outro chefe de clã, é como se ele estivesse tendo uma atitude de entregar um tributo do que ele tinha a alguém que era maior do que ele, a um senhor maior do que ele. Então esse presente significa que Jacó está o quê? Está reconhecendo que ele errou. E está dizendo para Esaú que ele é maior do que ele, né? E aí o capítulo 33, queridos, versículo 11, ele vai usar a mesma palavra presente, capítulo 33, 11. Só que ali, a palavra no original que aparece, vou ler o versículo 11. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. A palavra que é utilizada aqui no original para presente é beracá. Beracá, irmãos, significa bênção. Bênção. Sabe o que Jacó está fazendo ali? Jacó está devolvendo para Esaú a bênção que ele roubou de Esaú quando se passou por ele. O que Jacó está fazendo 20 anos depois, né? Dele ter enganado Esaú diante do seu pai Isaque. O que Jacó está fazendo é o seguinte, olha aqui, eu estou reconhecendo o meu pecado e eu estou te restituindo a bênção que eu te roubei. Nós vemos isso claramente, porque nos versículos 14 e 15 do capítulo 32, queridos, a gente vê que Jacó ofereceu como presente, né? Aqui a bênção que ele oferece para Esaú, ele ofereceu 550 animais. A gente não tem muito entendimento disso nos dias de hoje, porque não é com isso que nós lidamos no nosso dia a dia, é com dinheiro, né? Mas naquela época, queridos, na época que você tinha clãs
que eram muitas vezes nômades por aquelas terras do antigo Oriente Médio, nós temos que entender o seguinte: oferecer 550 animais para um chefe de clã é oferecer uma riqueza enorme. É uma quantidade gigantesca de riqueza que Jacó está oferecendo para Esaú. 550 animais, para a época deles, né? É um presente extremamente vultoso. É realmente uma restituição o que ele está fazendo ali, né? E voltando aqui então para o versículo 20 agora, capítulo 32, 20. Direis assim, olha o que Jacó está falando: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei e se porventura me aceitará o presente. Jacó diz o seguinte para os servos dele: manda os 550 animais na frente, para eu ver se isso vai aplacar, tá? A atitude de Esaú. A palavra aplacar é apaziguar, tá? A palavra aí, queridos, é capar, no hebraico, que significa fazer propiciação, significa aplacar a ira. Lá na frente, lá na lei mosaica, o que vai começar a acontecer? Vai começar a acontecer que Moisés ali, juntamente com Arão e com o povo, vão começar a oferecer sacrifícios, que é propiciação, diante do quê? Do altar do Senhor, dentro do santíssimo lugar, para aplacar a ira de Deus, para cobrir os pecados. É a mesma palavra que Jacó utiliza aqui. Jacó está oferecendo o quê? Algo, um sacrifício, tá? É isso que ele está oferecendo. Para o quê? Para ver se o seu irmão o perdoa. Para aplacar a ira do rosto do seu irmão. Então ele está, é como se ele estivesse fazendo ali algo que lá na frente o povo vai fazer diante de Deus. E aqui, esse sacrifício, né, que ele quer oferecer a Esaú para aplacar a ira, ele diz assim no final do versículo: para ver se ele aceitará a minha presença. Ou seja, para ver se Esaú pode o quê? Erguer o meu rosto diante dele e me perdoar. Então nós vemos aqui, irmãos, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um Jacó que está realmente oferecendo sacrifícios, está restituindo o seu irmão e está lhe pedindo perdão, 20 anos depois. Capítulo 33, vamos lá, queridos. No capítulo 33... Jacó se inclina diante de Esaú 7 vezes. Vamos lá para o versículo 3. 33, 3. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Ele se ajoelha 7 vezes. É isso que ele faz, ele se inclina. Versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Olha aqui, queridos. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Enquanto Jacó vai ao encontro de Esaú como um servo, e interessante que ele se curva 7 vezes pedindo perdão, ele oferece sacrifícios para aplacar a ira de Esaú. O que é que a gente encontra aqui? A gente encontra um Jacó transformado e um Esaú que perdoa. Tá? Um Esaú que perdoa. Então nós vemos que Esaú saúda Jacó como um irmão. É assim que Esaú recebe a Jacó. Deus mudou a disposição do coração de Esaú. Olha aqui. Por quê? Porque viu que Jacó mudou a sua disposição primeiro. Deus muda, queridos, as pessoas e as situações à nossa volta quando nós dispomos a mudar a nós mesmos, em primeiro lugar. Então, muitas vezes nós oramos: Senhor, muda aquela pessoa, muda aquilo, Senhor, muda aquela situação. Mas muitas vezes Deus está esperando que Deus o quê? Ele está esperando que a gente fale para Deus: Senhor, mude a minha vida, mude a minha disposição, mude o meu ver, mude a minha vontade, muda aquilo que eu sou.
para depois Deus mudar a situação e as pessoas, né? E eu quero fazer aqui uma comparação muito interessante, porque lá em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, existe ali uma pergunta que Pedro faz para Jesus: quantas vezes deve perdoar a um irmão? 7 vezes? E Jesus fala: não, 70 vezes. Jacó 7 vezes, tá? Então é um pedido de perdão 7 vezes ali. E aí a gente vê que Jesus fala que não são só 7 vezes que nós devemos perdoar, mas 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. É assim que tem que ser, né? Bom, tanto Jacó como Esaú, queridos, possuíam muitos bens, né? E aí o que vai acontecer? Esaú fala para Jacó: ô irmão, está lá no versículo 9, guarda o que você tem, guarda as tuas manadas, guarda a tua bênção, guarda o direito que você tem de primogenitura, porque eu tenho muitos bens. Então Esaú está dizendo o quê? Não precisa me entregar esses sacrifícios, eu já te perdoei. Mas Jacó, ele faz questão, ele insiste, né? Até que Esaú, então, recebe esse presente. Nos versículos 10 e 11, queridos, eu estou no capítulo 33, diz assim, vamos ler. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradastes de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo. Tenho fartura e estou com ele até que o aceitou. Então ele está dizendo o seguinte aqui: Esaú, eu estou olhando para você, vendo essa sua atitude que você me perdoou, me recebeu como irmão, e eu estou contemplando o rosto de Deus. O que ele está dizendo? Eu estou vendo que quem fez tudo isso, Esaú, foi o próprio Deus. Para quê? Para que nós tivéssemos aqui um conserto, tá? Perdão, restituição. Precisava acontecer isso na vida de Jacó, queridos. Lá em Lucas, olha o paralelo aqui que a gente pode fazer. Lucas capítulo 19, eu quero ler aqui para vocês os versículos 8 e 9, que diz assim, ó. É quando Jesus encontra Zaqueu, vocês lembram dessa passagem? Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. O que Zaqueu fez? Ele roubou do povo. Ele era cobrador de impostos, mas ele não cobrava o que é justo, ele cobrava mais para roubar. E ele, quando se converteu, restituiu as pessoas que ele roubou, igual que fez Jacó. Jacó roubou de Esaú o direito de primogenitura. Por isso que ele está fazendo essa restituição. Deus espera, queridos, que nós confessemos os nossos pecados, né? É isso que ele espera de nós. E que nós possamos reparar aquilo que nós lesamos as pessoas. De alguma maneira, se precisamos fazer restituição, é isso que Deus quer que a gente faça, uma restituição. Esaú, então, queridos, faz uma oferta, está lá nos versículos 12 e 15. Por que ele vem com 400 homens? Porque ele está fazendo uma oferta para Jacó agora, de escoltá-lo ao longo do caminho que Jacó está o quê? Percorrendo as terras de Canaã. Esaú sabia que as terras de Canaã, por conhecer, eram terras perigosas. Então ali ele tinha o quê? Dentro das terras de Canaã, tinham homens de guerra, tinham homens que não permitiam a entrada de estranhos ali. Então Esaú está oferecendo proteção para Jacó com esses 400 homens, uma escolta. Mas Jacó gentilmente recusa. E ele diz para Esaú que Deus está com ele e irá protegê-lo. E aí, a partir dali, eles se separam. Então, Esaú volta para as terras de Siquém, né? De Seir, desculpa. E Jacó caminha em direção aonde ele está indo, que é Betel. Ocorre uma separação, mas essa separação agora ocorre em paz. Ali houve perdão
restituição. Ali houve o quê? Cura, porque perdão é cura. Né? Ali aconteceu o quê? Acontece que Deus ali o restitui de maneira total. Queridos, eu não vou entrar aqui na questão do capítulo 32, que antes dele encontrar com Esaú, Deus aparece para ele ali, na verdade é uma teofania, nós vamos ver isso num outro momento, ou seja, uma aparição do próprio Senhor Jesus Cristo ali, e que luta com Jacó a noite inteira. Está no capítulo 32, versículos de 22 até o 31. Mas o que acontece ali é o seguinte, Deus muda o nome de Jacó. Jacó é o usurpador, né? É aquele que rouba. Ele muda completamente o nome de Jacó para Israel, que é aquele que luta com Deus e aquele que prevalece com Deus, né? Então ali Deus encontra com Jacó, ocorre ali o quê? Uma transformação na vida dele por completo, para ele se encontrar com Esaú. Então, quando ele se encontra, na verdade, com Esaú, ele já é Israel, aquele que luta e prevalece diante de Deus, o príncipe de Deus, né? Tudo isso, então, queridos, para nós entendermos que quando nós estamos numa aliança com Deus, e nós estamos, certo? Através de Jesus, Deus vai fazer o quê? Ele vai permitir várias coisas acontecendo na nossa vida para nos transformar, ok? Para que nós sejamos o quê? Transformados em príncipes de Deus. Para que nós sejamos transformados em alguém cada vez mais parecidos com Cristo. Para que isso? Qual é a finalidade disso? Para estarmos na eternidade com o Senhor, com Ele, reinando com Ele. Essa é a finalidade de Deus, né? Capítulo 35, então, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. No versículo 20 do capítulo 34, na verdade aqui, né, nós vemos que, versículo 20, capítulo 33, nós vemos que Jacó chega a Siquém, e ali ele ergue um altar a Deus, porque finalmente ele voltou para as terras de Canaã. Agora nós vamos para o capítulo 35, queridos. Capítulo 35, versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus aparece novamente a Jacó e ordena que ele volte para Betel. E ele ordena mais, ordena que ali ele erga um altar, ou seja, santifica-te ali diante de mim, consagre-se diante de mim. Olha o versículo 2, 35, 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos. Que é isso? Deuses estranhos. Os servos dele poderiam ter trazido de Padã Arã coisas que eram sacrificadas a ídolos. E Jacó não ia admitir isso no meio do quê? Do seu clã, certo? Lançai fora, ou seja, se desfaz disso aí, né? Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Versículo 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Para cumprir a aliança de Deus com ele, para estar dentro das promessas dessa aliança, o que mais Jacó precisaria fazer então? Ele precisaria sair dali, obedecer a Deus e ir para Betel, o lugar que Deus estava mandando ele ir. Ele precisava se santificar, mas ele precisava também fazer o quê? Pegar todos os que estavam com ele e todos, a sua família, os seus servos, tudo precisaria ser consagrado a Deus, inclusive seus animais. Tudo, tá? Tudo precisaria ser santificado, entregue nas mãos do Senhor. Queridos, tudo que nós temos tem que ser consagrado a Deus, tá? Tudo. Não é apenas a nossa vida. Nossa família, marido, esposa, filhos, pai, mãe, tudo nós temos que entregar no altar de Deus.
e consagrar. Mesmo se nós temos o quê? Pessoas na família que não são convertidas ao Senhor, entregue a si mesmo. Senhor, eu estou entregando essa pessoa, consagrando ela a Ti, para que o Senhor alcance ela em salvação. Estou entregando o meu trabalho nas Tuas mãos, consagrando meus estudos, minha casa, meus afazeres. Tudo que nós temos tem que ser consagrado e entregue nas mãos de Deus todos os dias, em santificação. O primeiro requerimento da aliança é compromisso exclusivo com o Senhor, tá? O meu e o teu compromisso tem que ser de exclusividade. Ó, Senhor, isso eu te entrego, mas aquilo lá eu seguro. Não. Nós temos que entregar tudo. É compromisso de exclusividade com Deus. E aí, caminhando um pouco mais no capítulo 35, vamos para o versículo 10. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel, olha lá, será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou Deus Todo-Poderoso, sê fecundo. Olha aqui, queridos, a aliança de novo. E multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar aonde lhe falara: sê fecundo e multiplica-te. Os termos da aliança de Deus lá na criação. Tá? Olha lá. Nações e reis procederão de ti. O que Deus está dizendo aqui? Farei de ti uma grande nação, e a partir da tua descendência, Jacó, virão reis. Aqui nós já estamos começando a caminhar, tá? Com essa aliança, estamos começando aqui a ir em direção a Judá, que é um dos filhos de Jacó, tá? Porque esses reis procederão da tribo de Judá, inclusive Davi e o próprio Senhor Jesus, que é o rei dos reis, né, queridos? A posse da terra darei aos teus descendentes. Então, esta aliança aqui, que está sendo novamente a mesma, que Deus está o quê? Deus está novamente confirmando com Jacó. Ele está dizendo: Jacó, de um descendente teu procederá reis. E desses reis virá o quê? O rei dos reis. Ok? Jacó então faz o quê, queridos? Lá no versículo 14. Erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e deitou óleo. Jacó construiu ali um altar, e derramou, ofereceu um sacrifício, uma libação, é um sacrifício de sangue, tá? Novamente, para dizer para vocês que a aliança, a partir daquele momento, lá atrás, do pecado do homem, seria através do quê? De derramamento de sangue. Então ele faz isso, e ele oferece, ele flui ali, deita azeite sobre essa libação, né? O que significa isso? Ele está deitando ali o óleo da unção de Deus sobre ele. Lá na frente, esse mesmo azeite vai simbolizar a presença do Espírito Santo. E aí, então, queridos, encerrando essa parte aqui toda, só para nós nos situarmos, Jacó teve 12 filhos, ok? Vamos lá entender? De Lia nasceu Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. De Raquel nasceu José e Benjamim. De Bila, serva da Raquel, nasceu Dan e Naftali. E de Zilpa, serva de Lia, nasceu Gade e Aser. O interessante é que os filhos de Lia sempre vão encabeçar a genealogia de Jacó, tá? Nós vamos ver isso depois, lá está em Êxodo capítulo 1, vai falar sobre isso, tá? E outros textos lá para frente. Então nós vamos entender o seguinte: os descendentes de Lia encabeçam a genealogia de Jacó, e Judá vai assumir a liderança total de todos os filhos de Jacó. Isso vai acontecer
E nós vamos ver isso depois, queridos. Então, a confirmação, concluindo essa parte aqui, então, de Jacó, para irmos para Judá. A confirmação da aliança ao longo dos anos com todos aqueles que Deus separou, tá? Sempre foi com sacrifício de sangue. A partir de quando? A partir do momento que o homem pecou, tá? Lá atrás. E Salmo capítulo 4, versículo 5, quero trazer isso para a nossa vida. Salmo capítulo 4, versículo 5 diz assim: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Nós, queridos, não oferecemos sacrifício de sangue, porque o sacrifício de sangue maior já foi oferecido por nós, que foi Jesus. Mas nós temos que oferecer todos os dias diante do Senhor sacrifício de justiça. O que é isso? É oferecer a Deus as nossas vidas por completo, em obediência, em adoração, em santificação, é amar ao Senhor sobre todas as coisas, é desejar fazer a vontade dEle, tá? É caminhar por fé e não pelo que vemos. Sacrifícios de justiça, queridos, é obedecer a palavra, é crer que a palavra do Senhor se cumpre, é crer que a palavra é viva e eficaz e nós temos que orar sobre ela, nós temos que nos pautar sobre ela, viver sobre ela, confessar os nossos pecados, abandonar os pecados, restituir quando for necessário, confiar as nossas vidas na mão de Deus todos os dias. Isso é sacrifício de justiça. Vamos continuar sendo pecadores? Vamos. Vamos continuar pecando? Vamos. Mas nós precisamos andar dessa maneira, em sacrifício de justiça diariamente, porque o Senhor não espera que nós vivamos uma vida aqui na terra que não vai mais pecar. Ele sabe que isso não é possível. O que Ele espera de nós? Ele espera que nós possamos confiar nele, obedecer, buscar a santificação todos os dias, nos lavar, nos purificar dos nossos pecados, né? Tanto que quando ele dá essa ordem para Jacó ali, que Jacó deveria consagrar e santificar tudo que tinha, ele fala assim, ó, purificai cada um de vocês, ou seja, uma lavagem de tudo, até na confissão do pecado, e mudai as vossas vestes. Queridos, as nossas vestes é Jesus quem muda, ele já mudou. Ele já nos lavou. Nós hoje já estamos lavados no sangue de Jesus. As nossas vestes já são puras. Por isso nós não oferecemos sacrifício mais de sangue. Nós temos que oferecer sacrifícios de justiça. Ou seja, de obediência, de santificação. É assim que tem que ser a nossa vida, dia a dia, diante do Senhor. Vou caminhar mais um pouquinho aqui e paro daqui a pouco, tá? Já, já. Vamos agora para o capítulo 37, queridos. Agora eu já estou entrando na aliança com Judá, ok? Capítulo 37. Queridos, no versículo 1, então, nós vemos o seguinte: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E, a partir do versículo 2, a gente já tem a história aqui de José. Não vamos entrar em detalhes, mas algumas coisas nós vamos falar, porque Judá tem uma participação importante nessa história. Versículo 2 do capítulo 37. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Presta atenção, José aqui tem 17 anos, filho de Raquel. Portanto, Jacó, de maneira errada, porque isso não era certo, tinha preferência por José. E todos os outros irmãos tinham inveja e ciúmes dele por causa disso. Não dá para um pai e uma mãe, eu não sou mãe, mas biblicamente eu posso dizer, quando um pai e uma mãe dá preferência para um filho, acontece isso que está acontecendo aqui. Ciúmes e inveja em relação a esse irmão. É o que vai acontecer com José. E José se aproveitava dessa situação e se tornou meio que o filhinho do papai, né? O filhinho da mamãe. Ele não tinha mãe aqui, a mãe já tinha morrido.
Então José fazia o quê? Falava mal dos irmãos para o pai. É isso que o versículo está dizendo. Queridos, José, vou fazer um pulo aqui, tá? Tinha 30 anos de idade quando ele se tornou governador do Egito. Isso está lá no capítulo 41. Então aqui começa ele com 17 anos, ele vai ser vendido com 17 anos e se torna governador com 30. A história de José, na verdade, ela cumpre o que Deus falou para Abraão lá atrás, quando fez aliança com ele. Lá em Gênesis 15, versículos 13 e 14, o que Deus falou para Abraão? Teus descendentes serão peregrinos em terra alheia e serão escravizados por 400 anos no Egito. Mas eu os libertarei e eles sairão de lá com riquezas. Isso só foi possível por causa da venda de José, porque José foi para o Egito. Então o propósito de Deus era levar o seu povo dentro do Egito. E a aliança de Deus agora, ela vai para onde? Ela vai junto com o seu povo para dentro da terra do Egito, né? Os irmãos de José, então, queridos, movidos por inveja, por ciúme, por raiva, que a Bíblia fala que eles tinham raiva, eles queriam matar José. O tempo todo conspiraram para matar José. Então nós vemos aqui ao longo do capítulo que acontece o quê? Eles vão para longe pastorear as ovelhas. E Jacó manda José ir ao encontro deles. E quando José então está indo ao encontro deles, de longe eles avistam José e intentam matá-lo. Rúben, lá no capítulo 37, versículos 20 e 21, impede isso, que José seja morto. E Judá, olha aqui, Judá começa a aparecer como líder. Judá tem uma ideia brilhante, mas mal sabia ele que ele já estava sendo movido por Deus, né? Judá tem a ideia de vender José. Vamos para os versículos, capítulo 37, versículo 26, queridos. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Olha lá. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, porque ele estava dentro de uma cisterna, jogaram ele num buraco, né? E o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. O que a gente vê aqui, queridos? A gente vê que Judá começa a cumprir os propósitos de Deus sem ele saber. Aqui nós vemos que Judá desponta como líder. Ó, os irmãos queriam matar, certo? O Rúben impediu. Mas o único que deu uma solução para tudo isso foi Judá. E todos os outros irmãos obedeceram. Então Judá aqui começa a aparecer como um articulador, um formador de opiniões, um líder nato. É isso que Judá é. Aliás, em relação a todos os seus irmãos, Judá é o único que tem essa destreza para liderança. E a mão de Deus, então, estava soberanamente sobre esses eventos. Antes de eu ir para o capítulo 38, e o capítulo 38 vai mostrar uma passagem de tempo de 22 anos. Depois que eles vendem José e José vai para o Egito com 17 anos, 22 anos se passam. E dentro desses 22 anos, nós vemos o tratamento de Deus com Judá. Acontece algumas coisas em relação a ele já era separado por Deus para continuar a aliança, e nós vemos algo aí que Deus vai fazer na vida de Judá. Mas eu não vou entrar agora nessa questão. Vou entrar na próxima semana, na próxima aula, porque é uma narrativa onde tem detalhes da aliança de Deus com Judá. Ok, queridos? Então nós vamos parar por aqui. E o que a gente tem que entender hoje, então, encerrando essa aula, é que o Senhor fez uma aliança conosco e nós precisamos caminhar em sacrifícios de justiça, santificação, obediência. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, confessar os nossos pecados todos os dias e caminhar nas promessas.
As promessas de Deus que estão na palavra dele são para nós. E as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. Todas as promessas que Deus fez dentro da aliança para o seu povo se cumpriram. Mas isso é no tempo de Deus, é no tempo perfeito de Deus. E não no nosso tempo. Mas nós temos que tomar posse disso. Amém, queridos? Vamos orar então, para terminarmos essa aula. Eu quero saber se... Ricardo, você está na sala, presbítero Ricardo? Bom dia, minha irmã. Estou sim. Amém. Pode fazer uma oração para nós encerrarmos? Sim. Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por este tempo oportuno, no aprendizado da Tua Palavra. Sabemos que o Senhor é Deus em todos os tempos. O Senhor foi o Deus daquele tempo e é o Deus de hoje também nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu agir até aqui sobre nós, ó Pai. Por isso nós te agradecemos pela aliança que o Senhor fez com o povo antigo, a aliança que o Senhor está fazendo conosco. E assim, ó Pai, nós podemos estar te adorando livremente, te agradecendo, engrandecendo o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Por isso, Senhor, nos ensina a sermos discípulos, verdadeiros crentes, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, pois nós sabemos, no mundo que vivemos no dia de hoje, há muitas discórdias, há muitas tribulações. Por isso, ó Pai, nós queremos estar Te honrando em todo o tempo, em todo momento das nossas vidas. E tudo aquilo que nós possamos, fazemos, ó Pai, seja para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, que o Senhor esteja abençoando as famílias aqui representadas, o Senhor esteja abençoando no dia de hoje a Tua igreja, Senhor, espalhada pela cidade, aqueles que estão perto, aqueles que estão por longe, que o Teu sangue redentor, remissor, ó Pai, eles possam estar indo de encontro à vida dos Teus filhos aqui sobre esta cidade, Pai. Assim eu oro e desde já eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.